Olá pessoal da Atibaia TV, estamos mais um dia aqui para falar sobre algumas dicas sobre animais de estimação. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de roedor. Como vocês podem ver aqui junto de mim temos um Mercol, aqui está no meu ombro, um hamster chinês, um porquinho da Índia, tá? E que também seria um roedor, seria a chinchila. O que é legal da gente sempre enfatizar é a diferença entre roedor e um coelho. Na verdade, todo mundo acha que o coelho é um roedor, mas ele não é um roedor, ele é da família dos logomorfos. É uma outra família que engloba tanto o coelho como a lebre. Então, falando dos roedores, esses são animais bem legais de ter como animal de estimação. Para aquelas famílias que não querem ter um cuidado muito excessivo, como por exemplo com um cachorro, como um gato, esses animais são bem fáceis de estar criando dentro de casa. Uma pela questão do custo, é um custo bem barato, manutenção bem em conta, e o local onde esse animal pode ficar. Falando do local onde esse animal vai estar ficando, então a gente pode citar alguns tipos de gaiola que esses animais vão viver. Mas a gente não precisa só se enfatizar somente na gaiola, a gente pode criar esses animais também um pouco soltos. Então hoje em dia a gente já tem cercados para esses animais poderem ficar soltos, ou até mesmo a gente pode criar esses animais soltos dentro de casa mesmo. Dá para até ensinar eles a fazerem cocô e xixi só dentro da caixinha de areia ou dentro da gaiola, no caso do porquinho da Índia. Também falando do coelho, também a gente consegue fazer isso com ele, mas a gente vai estar falando do coelho um pouquinho depois. Tá? Em relação então aos locais, as gaiolas, então tem que estar sempre tentando mimetizar esse ambiente em que eles vivem. Quando a gente fala dos roedores, os pequenos, então a parte dos hamsters, a gente sempre tem essas gaiolinhas comerciais que possuem os tubos. Tá? São bem legais porque eles enfatizam bem a questão do animal entrando em tocas, que na natureza seria muito comum de acontecer. Já os porquinhos da Índia, esses cercados que é comercializado nos pet shops são bem legais também para poder deixar o animal mais solto e você saber onde esse animal está na tua casa. O legal deles é que eles são animais rastejantes, então não adianta você colocar muita subida e descida, andares que esses animais não gostam tanto. Eles preferem um ambiente mais amplo e que seja rasteiro, direto no chão. Tá? O que é legal da gente enfatizar também é o nome, porquinho da Índia. Na verdade, o porquinho da Índia ele não é da Índia. Na verdade, esse nome da Índia veio das ilhas ocidentais. Ele é da América do Sul mesmo. Tá? Bem legal da gente estar falando sobre isso também. Um caso bem interessante também da gente estar comentando é sobre a alimentação desses animais. Da mesma forma que a gente falou da última vez sobre as aves, hoje no mercado a gente já tem rações específicas para cada tipo de espécies. Por exemplo, na parte do porquinho da Índia, a gente não deve usar alimentação específica de coelho, que é comum de ser oferecido, porque na verdade esse alimento não tem uma quantidade de vitamina C adequada, que vai estar causando um problema bem sério futuramente nesses animais, que é um problema de descadeiramento na parte da região traseira desse animal. O animal começa a ficar sentado sem ter o movimento dos membros posteriores. Então a gente tem que ter uma alimentação balanceada para cada tipo de animal, já que a gente está trazendo esse animal para dentro da nossa casa. Em relação aos hamsters, nós temos também as misturas de sementes. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, da mesma forma que a gente falou das aves, em relação às contaminações que pode ocorrer dentro dessas sementes. Então ficar bem ligado aí na hora de comprar uma semente de qualidade, ou então já comprar realmente um alimento extrusado, como a gente comentou anteriormente, que são muito mais bem balanceados. Como vocês podem ver, os animais são bem mansos e é bem fácil das crianças estarem manipulando. Quando a gente fala em crianças, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a faixa etária de cada uma das crianças. Por exemplo, aqui na nossa loja a gente sempre pergunta para que tamanho de criança que você vai comprar esse animalzinho. Então, a gente sempre recomenda para crianças abaixo de 6, 7 anos o porquinho da Índia, que é um animal mais resistente. Então é mais fácil da criança estar manipulando esse animal. Agora para crianças um pouquinho maiores, aí de 8 até 14 anos, é bem tranquilo de você manipular um hamster. Tem que tomar bastante cuidado para não derrubar o animal, né? Que a maioria das vezes o animal cai de focinho no chão, então o que leva a morte imediata do animal. E se tratando também de crianças, um animal bem interessante da gente estar criando seria o Mercol. É um animal muito manso, então você pode manipular, existe até a parte de coleirinha para a gente estar colocando, para poder passear com o animal. Então fica bem interessante para a criança que gostaria de talvez de ter um cachorro e não pode ter pelas questões de espaço, ele pode ter um roedor que vai satisfazer essas necessidades dele também e vai ter um bom companheiro para ele.
O que a gente pode estar falando também em relação à parte de doenças que esses animais podem apresentar. O que é comum deles é na parte da dentição, tá? Então, quando a gente coloca esse animal dentro de uma gaiola, a gente está tirando alguns hábitos que ele tem na natureza, que seria de roer a grande parte de troncos, a parte das madeiras, então folhagens que vão fazer o desgaste do dente. E muitas das vezes isso não é fornecido na gaiola ou no ambiente que ele está vivendo em cativeiro. Então muitas vezes a gente tem que fazer o aparamento desses dentes. O que ocorre? Um crescimento excessivo e até um desvio desse dente, desviando também a parte da mandíbula desse animal. Ou então até mesmo fraturas de dente, que é muito comum de acontecer, o animal que fica roendo, tentando roer a gaiola e acaba fraturando o dente. Outra questão que eu comentei anteriormente foi a questão de derrubar esse animal. Além de poder causar a morte do animal, em quedas menores pode ocorrer fraturas também. Isso também às vezes ocorre dentro das gaiolas, que às vezes são mal projetadas na hora de se colocar o animal lá dentro. Outra questão que ocorre bastante, a gente recebe bastante aqui na clínica também em relação aos roedores, é a parte de problema de pele, tá? Então o uso da maravalha, da serragem que não é adequadamente armazenada, e não teve o preparo correto para ser colocado dentro dessa gaiola. Então procurar sempre usar marcas selecionadas de serragem para a gente não ter esse problema de pelagem. E o uso também da parte de desinfetantes e produtos químicos que a gente utiliza para fazer a limpeza dessa gaiola. Então tem que tomar bastante cuidado. O ideal é sempre usar até mesmo a cândida como forma de higiene, só que diluída, uma parte de cândida para 10 de água, você vai ter uma higiene adequada e não vai ter essa irritação de pele dos animais. Outra questão que acontece bastante é a parte da anorexia, né? Que são a parte de falta de alimentação do animal. Tá? Isso acontece muito pelas questões gastrointestinais, que estão envolvidas também pela contaminação alimentar, o ambiente incorreto. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas a chinchila, que também faz parte desse grupo de roedores, é um caso bem interessante para quem quer adquirir esse animal ou já possui em casa. É a parte da temperatura, tá? Então esse animal pode entrar até em convulsão em altas temperaturas. O ambiente natural deles, a gente fala que é dos Andes, né? Lá no Chile. Então é um lugar bem frio. E quando a gente traz esse animal para o Brasil, a gente tem temperaturas altas na parte do verão. No inverno nem tanto, mas no verão a gente tem as temperaturas altas que vão ocasionar esses problemas naturais nesse animal. Então a gente tem alguns meios de estar melhorando a qualidade de vida, como por exemplo, colocar aí gelo na água ou até mesmo água congelada no bebedouro, né? Colocar pedras de gelo para o animal mastigar e brincar. O uso do pó de mármore também já refresca bastante a pelagem do animal. E também a utilização de placas de mármore que a gente coloca no congelador, deixa congelar essa placa e deixa para o animal dentro da gaiola se refrescar. Esse é um fato bem interessante também para a gente estar utilizando na parte das chinchilas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho do que acontece também com o coelho, para a gente não esquecer dele. Tá? Vou pegar um coelho aqui que está sob tratamento nosso, de um fato bem interessante que acontece com ele. Tá? Se a gente for observar, esse é um mini coelho da raça Lion, tá? Muito comum de ser vendido nos pet shops, porque é um animal pequeno. Lógico, aqui a gente está falando de um filhote, ele cresce ainda mais. Se vocês observarem e aproximar, a parte do focinho desse animal, ele está com uma camada, uma crosta nesse focinho, tá? Essa é uma característica bem fácil de observar, por estar no focinho, mas também ocorre nas pontas das patas e nas pontas da orelha, que é a famosa sarna de coelho, tá? Ela tem tratamento, tá? É uma questão ambiental, a contaminação ambiental. Então o seu ambiente deve estar incorreto quando ocorre isso. Falando dos coelhos, a gente também tem essa questão do crescimento excessivo dos dentes por defeitos genéticos, tá? Então a gente tem esse animal que tem um crescimento excessivo, então a gente também tem que fazer a aparação desses dentes ou dar suporte para que ele possa gastar esse dente durante o dia a dia. É também muito comum de acontecer a alopecia, que é a perda de pelo por problemas dermatológicos, também por questões de limpeza da gaiola e problemas gastrointestinais. Então a gente está falando das diarreias que ocorrem devido à alimentação errada. Então, da mesma forma que a gente falou lá das aves, esses animais não devem ingerir, por exemplo, alface. Tem uma grande quantidade de diarreia nesses animais que ingerem esse tipo de
de verdura. Então utilizar as verduras escuras, chicória, almeirão e couve, que vão facilitar aí o manuseio e manter o animal sempre com uma alimentação adequada. É um animal bem inteligente. Para quem tem esse animal em casa e quer criar ele de uma forma igual ao cachorro, é muito interessante. A gente já passou isso para vários clientes, eles adoraram. Então ensinar esse animal a fazer o cocô e as fezes e urina, né, no caso, na caixinha de areia ou dentro próprio da gaiola e deixar esse animal solto. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados aí em relação à casa, tá? Então as questões de móveis, que eles vão estar querendo dando uma lambiscadinha nesses móveis, e a parte de fiação, que é o principal problema, tá? Então manter essas fiações longe do alcance desses animais. É isso aí, pessoal. Acabamos de falar sobre os roedores e também sobre os coelhos. Esperamos você na próxima edição. Muito obrigado.